RH também é gente, o podcast que irá proporcionar conversas leves e humanas sobre o mundo profissional. Aqui vamos rir, chorar, inspirar, compartilhar, aprender, refletir e reclamar, porque RH também é gente. Oi, gente como a gente! Hoje, eu, Regi e a Bru vamos ter uma conversa daquelas com você sobre os bastidores do RH. No episódio de hoje, que tem o nome de O que o RH não te conta, a gente vai trazer para vocês informações sobre o dia a dia, sobre as polêmicas, sobre as dificuldades que acontecem e que muitas vezes não chega a impactar nenhum dos colaboradores. Até porque muitas pessoas acreditam e agem como se o RH fosse sempre a área mais feliz, a área motivada, a área que realmente está sempre promovendo a felicidade para as pessoas, mas viemos aqui para quebrar essa expectativa, porque o RH não tem a responsabilidade de fazer ninguém feliz. Polêmico, né? Mas vem com a gente que a gente vai trazer uma contextualização sobre essa fala para vocês. Puxando o gancho, então, que a Regi comentou com vocês sobre a felicidade não ser responsabilidade do RH, é muito engraçado, porque isso é muito forte na grande maioria das empresas, o quanto as pessoas acabam terceirizando a felicidade dos colaboradores, a sua própria felicidade, acreditando que esse papel é do RH, que o RH é quem deve olhar para isso, quem é responsável por garantir que aquela ação agrade 100% das pessoas, que todas as pessoas estejam 100% com bem-estar, em dia, que estejam super bem, não só dentro do trabalho, mas também fora do trabalho, né? O quanto as pessoas entendem que o impacto do trabalho delas na vida pessoal também acaba sendo influenciado, e muitas vezes a gente acaba ouvindo comentários do tipo, é que o RH da minha empresa ele é fraco, porque ele não se importa com a felicidade do colaborador, porque ele tá reclamando de algo e tá cobrando um processo e ele não se importa se eu tô feliz ou não com aquele processo. É muito difícil, assim, né? Porque são situações que, sim, a gente entende que as pessoas têm expectativas e a gente trabalha muito com isso, assim, né? Pautado, inclusive, nas expectativas das pessoas. Só que nem toda expectativa ela vai ser atendida. E essa é um pouco da realidade da vida adulta, não só do mundo corporativo. As coisas não acontecem como a gente quer, mas sim de acordo com as possibilidades que existem ali. Então, não é que o RH não está preocupado com a felicidade das pessoas ou com o bem-estar delas, mas isso é uma das coisas que o RH tem que se preocupar. Mas por trás disso tem várias outras, tem uma infinidade de coisas que a gente precisa se preocupar. Precisa se preocupar com a felicidade do colaborador, com o desempenho de cada um, precisa se preocupar com o desenvolvimento das pessoas, com o desenvolvimento da liderança, se a liderança está cumprindo o seu papel ou não, entender o limiar de até onde é papel do RH, até onde é papel da liderança, e dentro de tudo isso ainda pensar nas ações de endomarketing, né, em pensar na felicidade efetivamente das pessoas, naquela felicidade momentânea por alguma ação, alguma ação interna mesmo para que gere esse impacto, seja a comemoração do aniversário da empresa, seja um dia da mulher. Então tudo isso faz parte da nossa rotina e tá nos nossos pensamentos de forma constante, né? Então é muito difícil, às vezes, pra gente. A gente sempre tá preocupado em promover essa felicidade, mas ao mesmo tempo ela não é 100% responsabilidade nossa. Porque a gente não sabe como cada pessoa vai reagir. Talvez para um dia da mulher, uma mulher tinha expectativa de receber um curso de automaquiagem, enquanto outra tinha uma expectativa de receber um presente. Então a gente realmente não vai conseguir atender a expectativa de todo mundo, né? Acho legal também falar sobre as expectativas, porque as pessoas têm essa expectativa de que sempre vai ser, conforme a empresa vai crescendo, um número de essas pequenas felicidades, muitas vezes elas vão se mantendo. E na verdade a realidade não é bem essa, né? Conforme maior vai ficando a empresa, eu já passei por isso, acho que tu também já passou por isso quando a gente trabalhou juntas, é que nem sempre a gente consegue manter aquela mesma estrutura de uma empresa que tem, às vezes, 30 pessoas, tu dá um presente, um mimo, fazer as ações de endomarketing, elas acabam sendo mais constantes, né? Você consegue fazer com mais facilidade, vamos dizer assim, e é um nível até de expectativa um pouco mais baixo, porque às vezes realmente o bombom vai fazer uma diferença mesmo, mas quando você está com uma empresa maior e vai crescendo, você não consegue celebrar
com todos os momentos, todas as datas comemorativas, com todo mundo no mesmo nível, e tem isso também, as pessoas elas geram a expectativa de que se o ano passado eu ganhei uma mochila de final do ano, esse ano eu vou ganhar uma mala. Então, tipo assim, é difícil atender essa expectativa, né? Não sei se tu lembra de alguma situação ou se tu quer compartilhar um pouco sobre isso, porque acho que tu também viveu um pouco disso, né? Sim, e pra mim o que é mais marcante, assim, é a questão do bombom, né? Porque, na ação do mês passado, você construiu uma caça ao tesouro, né? Pra encontrar algo ali que fazia sentido pra aquela comemoração X. Mas na comemoração desse mês você deixou um bombom e um cartão na mesa, né? Se a gente for olhar em nível de complexidade da ação, são diferentes, sim. Mas também o momento da empresa era diferente, a gente trabalha com orçamento estipulado e às vezes sem orçamento a gente trabalha também. Então precisa colocar a criatividade para rodar, precisa pensar fora da caixa. Tem uma situação que eu vivenciei assim, que é muito engraçada, porque eu precisava, em uma das minhas experiências, promover um Dia das Crianças para os filhos dos colaboradores. E eu tinha um orçamento X. E com esse orçamento nem eu consegui fazer muita coisa. Então, a proposta, a ideia era fazer uma oficina de slime com as crianças. Adoro slime, só que não. E aí, eu tinha o orçamento para comprar os materiais, mas eu não tinha orçamento para pagar para que alguém fosse fazer a oficina. Então, eu fui pro YouTube aprender a fazer slime, ver tutorial, testar em casa, testar várias vezes. Fui aprender a fazer slime para conseguir promover essa experiência para os filhos dos colaboradores. Então, assim, a gente se vira do jeito que dá, e isso faz parte dos bastidores que acontecem no RH, porque ninguém sabia que eu estava fazendo esse movimento ou que eu estava lá porque não tinha orçamento. As pessoas só achavam que eu estava lá porque eu dominava o slime, e não era a realidade. Então, é difícil a gente, de novo, conseguir atender a expectativa de todo mundo, até porque as pessoas elas são diferentes, consequentemente têm expectativas diferentes, e a gente às vezes tem medo até de elevar a régua, né, da ação, porque poxa, se eu der a mochila esse ano, no que vem vão querer uma mala, mas talvez eu não tenha essa possibilidade. E pra onde a gente vai? O que a gente faz? Né? Então, acho que é importante trazer esse tema, assim, e a gente exemplificar com o que a gente já viveu, né, Bru? Porque as pessoas não imaginam. Não imaginam tudo isso que a gente passa aqui, nos bastidores. Sim, às vezes para as pessoas tem aquela ideia de que é simples, né? É simples, é só fazer um cartão e encomendar um copo, mas esquece que tem toda uma arte que você tem que fazer, aprovar, tem que ter um tema, tem que estar conectado com outras ações, tem que ter toda a parte de tempo de produção desse copo, tem que encontrar fornecedor. Nossa, às vezes os fornecedores são difíceis da gente conseguir lidar, encaixar orçamento, prazo de entrega e que consiga fazer ainda a arte do jeito que você quer. Nossa, sim. Nossa. Sem contar quando você não tem, não trabalha numa empresa que parte do time é presencial e parte do time é remoto. Isso só dificulta mais, porque você precisa pensar em como você vai impactar todas as pessoas positivamente e que todas possam ter a mesma experiência. Mas você não consegue garantir a mesma experiência, porque é impossível. Eu não consigo estar na casa de cada um para promover a mesma experiência. Então esse é um grande desafio. Passei por algumas situações nesse sentido também, de a experiência era diferente. Eu não tinha como levar a fruta e o café na casa de todo mundo todo dia. Mas isso gerava uma frustração em quem estava no trabalho remoto, né? Então, como equilibrar isso? E eu acredito também que é importante trazer, assim, para que todo mundo entenda isso, para ter um pouquinho de empatia, talvez, com o RH, né? Pensar que, sim, o RH, ele tá pensando. A nossa cabeça não para de pensar nas pessoas, né? Nós somos a área voltada para pessoas, então a gente não para de pensar nas pessoas. Mas tem coisas que não tem como, logisticamente falando, financeiramente falando. Então tem coisas que não estão nas nossas mãos, não é porque o RH não faz porque ele não quer, né? Tem muitas outras coisas que envolvem fazer uma ação ou não.
E com isso, assim, entendo que é importante a gente ressaltar as responsabilidades e os papéis que existem dentro de uma empresa, né? O RH está ali como uma área de apoio, como uma área estratégica, que está ali justamente para apoiar, mas não para fazer, não para motivar todo dia cada colaborador, não para fazer o papel da liderança de dar um feedback, de fazer os alinhamentos com o seu time, com o seu liderado. Então esses papéis eles precisam também ficar claros, porque a ação de endomarketing que a gente estava falando até agora, ela é uma das ações para gerar motivação nas pessoas, né? Não é a única, não é exclusiva. Então, sim, o RH vai fazer esses movimentos, mas você, quanto colaborador, também precisa entender qual que é o seu lugar dentro da organização, o que você pode fazer para se engajar, para se sentir motivado, participar das ações, né? Porque, por vezes, o RH ou a liderança, a empresa como um todo, cria vários movimentos, cria várias ações, mas as pessoas acabam não participando, então a empresa propõe um ciclo de avaliação de desempenho. A pessoa não participa, ela não faz a sua autoavaliação, ela fica só na expectativa de que o líder dê o feedback para ela, mas ela não se compromete a fazer a sua própria autoavaliação. Então, a gente precisa colocar tudo isso na balança e entender o papel de cada um nessa relação, né? Porque é uma relação profissional sendo construída que cada um tem o seu papel nessa composição. Então, acho que é bem importante ressaltar esses pontos, né, Bruno? Não sei o que vem de ti, assim, quando a gente fala sobre essa dor que a gente vive no dia a dia. Sim, eu acho que essa parte de responsabilidades e papéis, ela é bem importante, assim, acho que ela deveria estar muito clara, assim, diferente da empresa, do ramo de empresa, do segmento, do tamanho de empresa, porque muitas vezes o que eu vejo acontecendo é que o papel do RH, ele se confunde muito com os da liderança. Os próprios líderes muitas vezes acabam confundindo e achando que é papel do RH resolver coisas que na verdade é de uma função de liderança, né? É o esperado de um líder. Por exemplo, a gente estava conversando um pouco antes sobre conflitos, né? O RH ele vai às vezes preparar e apoiar o líder para aquele conflito, para estar pronto para resolver aquele conflito. Mas não é obrigação do RH fazer a resolução daquele conflito. Às vezes os líderes acabam sem perceber, terceirizando às vezes até coisas que são super importantes da liderança, como o feedback. Por exemplo, eles querem que o pessoa da RH, né, o gestor de RH, o papel de RH ali da empresa, dê um feedback, por exemplo, sobre o comportamento do liderado dele. Porque ele entende que é comportamento, então não é técnico, então não é comigo, deve ser do RH porque é uma soft skills. Então o RH tem que dar um feedback. Só que o RH não não vivenciou aquele comportamento ruim, mesmo que às vezes ele vivenciou, é o papel do líder de direcionar que aquilo não é esperado, e muitas vezes as pessoas elas acabam confundindo não só a liderança, mas os colaboradores também acabam confundindo, e esperando que o RH vai ter essa responsabilidade, mas na verdade não é responsabilidade do RH. Exato, até porque, de novo, a gente tá ali como uma área de apoio. Eu gosto de usar, às vezes, para tornar um pouco mais palpável, né, qual que é o papel do RH. O RH é uma ferramenta que tá ali para te apoiar, mas ela não é nem o parafuso, né, pensando em uma chave de fenda, o RH é a chave de fenda, mas ela não é nem o parafuso, que é o gestor, talvez, e ela não é nem a pessoa que vai usar a chave de fenda, que é o liderado. Então ela tá ali como uma ferramenta para intermediar algumas situações. Pensando nesse ponto que a Bru trouxe do conflito. O gestor vai levar para o RH o conflito que aconteceu, qual é a dor, qual que é a dificuldade que ele tem, porque o RH tem um repertório de vivências que pode contribuir com um olhar de como aquele gestor pode tratar aquele conflito. Mas se o conflito não é com o RH, com as pessoas do RH, não tem motivo do RH ir resolver algo. Até porque senão acaba gerando um outro conflito, né? Ah, mas você nem estava aqui, você nem viu e você tá tomando partido de um lado só, né? Então coisas assim acontecem. Se o RH, por vezes, na boa intenção de ajudar aquele gestor que está aflito, não sabe o que fazer, de melhorar aquela relação de líder e liderado, acaba se colocando na condição, às vezes, de ajudar e
muitas vezes acaba criando um novo problema, porque as pessoas acabam sentindo que houve uma parcialidade, se o RH tomou partido em resolver um conflito que o RH nem estava ali, né? Então, de novo, retomando, assim, o RH é uma ferramenta. É uma ferramenta para apoiar, uma ferramenta para pensar junto com o líder, pensar junto com o liderado, para que as pessoas possam usar do nosso conhecimento, do nosso repertório de pessoas, mas não que a gente vai sair executando e fazendo por todo mundo, porque cada um tem o seu papel dentro dessa relação profissional. Sim. E é importante até ressaltar que quando esses papéis eles estão bagunçados, um papel acaba tirando a oportunidade do outro papel se desenvolver. Então, desde se o RH vai lá e dá um feedback pro líder que aquela equipe não tá com alguma dificuldade, a gente tira a oportunidade das pessoas daquela equipe se desenvolverem e aprenderem a lidar com esse tipo de situação. A mesma coisa quando a gente faz um feedback, né, é terceirizado o feedback do líder pra gente dar pro liderado. A gente acaba tirando essa oportunidade do líder de se desenvolver nesse ponto, né? E aí a gente acaba também ficando com uma imagem de que o RH ele acaba sendo só gerar custo, porque a gente acaba perdendo muito tempo dedicando para fazer isso que não é o nosso papel e acaba não olhando para as coisas que poderiam ser mais estratégicas, não trazendo os números, os indicadores, tá realmente conectando o que a empresa tem de direcionamento estratégico, como que as pessoas com o que as áreas estão caminhando, então acaba se fortalecendo essa ideia de que RH na verdade é só um orçamento ali só de despesa, não se vê como um investimento em pessoas, assim como as despesas com pessoas. Eu vou investir, vou gastar tantos R$1.000 para fazer uma ação de endomarketing e não como algo que vai realmente fortalecer e impactar positivamente a empresa como se era estratégia de vou gastar tantos R$1.000 para fazer uma ação porque isso vai gerar tanto de aumento de produtividade, de engajamento das pessoas. E isso, a gente entende que é muito difícil, na verdade, né? Porque quando a gente fala de RH, a gente não tá falando de algo diretamente diretamente quantitativa, né? Quando a gente tá falando de uma área comercial, vendeu 10 mil. Você não discute sobre isso. Agora, quando a gente fala de RH, a gente está fazendo uma ação que a gente está investindo R$2.000 que vai reverter em motivação para os colaboradores, em realização profissional, em satisfação com o ambiente de trabalho, que isso vai fazer com que esse colaborador produza mais e aí ele consiga vender os 10 mil da área comercial. Mas a gente não tem essa linha direta de valores quantitativos. Então a gente entende que é difícil pra gente, né? Muitas vezes é difícil. Eu até falei no episódio que a gente se apresentou, né? Em que eu passei a entender a área de RH como uma área estratégica, como uma área que precisa olhar para números, para dados, a partir de 2020, quando a gente começou a trabalhar juntas. Porque até então, realmente, eu tinha muita dificuldade de olhar para a área de RH a partir de números, a partir de análise de dados. Então, a gente tem a nossa parcela de responsabilidade nesse sentido também de a gente poder promover essa clareza de informações para as pessoas, trazer para as pessoas o quão estratégico e complementar a todo o negócio a gente pode ser, mas a gente precisa também do outro lado de que cada um entenda o seu lugar e o seu papel na organização como um todo, porque senão realmente o RH é a área que só pede dinheiro pro financeiro, né? Porque quer o dinheiro para ação de fim de ano, porque quer o dinheiro para fazer uma promoção ou dar um mérito para um colaborador, então parece que é sempre o RH que tá pedindo dinheiro. Então, tem, obviamente, o nosso nível de responsabilidade nessa relação, sobre esse aspecto de o RH só gera custo, mas a gente precisa equilibrar isso, né? Precisa equilibrar isso. Sim, até porque também, além de não ser palpável o resultado, ele é muito facilmente influenciado por ações aleatórias que podem acontecer na empresa. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma ação incrível e a gente ter um semestre maravilhoso, e aí quando a gente vai rodar uma pesquisa de satisfação com os colaboradores,
2 dias antes acontece a empresa perde uma venda, ou acontece sai um gestor, um diretor, e acaba desmotivando as pessoas, e elas avaliam a satisfação do semestre inteiro naquela semana e acaba, muitas vezes, sendo impactado o resultado por isso. Então, flutua muito também o quanto a gente consegue investir de energia, de motivação, de apoiar nisso, o quanto também pode ser muito facilmente diminuído, reduzido esse resultado que o RH traz, que não é quantitativo, né? Não sei se tu percebe isso também. Sim, é porque a gente acaba ficando na mente, né, com as coisas mais recentes. Até quando a gente pensa em fazer processos de avaliação de desempenho, é muito importante, e é um papel que a gente faz, de conversar com esse líder, muitas vezes, e relembrar ele de várias outras coisas e ações que aquele colaborador fez, para ele não fixar só ou na coisa boa, que foi o que o colaborador fez no último mês, ou na coisa ruim que o colaborador fez no último mês. Então, é importante a gente ter essa recorrência de acompanhamentos, porque a gente está falando de uma área que é impactada por questões externas também, né? Então, como a Bru citou, um gestor que era muito querido acabou saindo da empresa, foi para algum outro desafio. Poxa, as pessoas vão se sentir desmotivadas e desengajadas naquele primeiro momento. E esse número, e é quando a gente fala de RH na parte de dados, pesquisa de clima, pesquisa de NPS, são formas que a gente consegue trazer quantidade para as nossas ações qualitativas. Então, mais um impacto de uma liderança que era muito benquista pelas pessoas, que saiu, vai gerar um resultado negativo na nossa pesquisa, vai impactar o nosso número. Aproveitando esse gancho que a Regi falou sobre os indicadores e as formas como a gente utiliza os indicadores para trazer um pouco de números e dados para o RH, para se tornar um pouco mais estratégico e não tanto no feeling, né? Eu acho que é legal também trazer que isso, às vezes, a gente sabe que isso tudo que a gente está falando, às vezes é um cenário que, às vezes, um RH de uma empresa pequena não vive exatamente esse mesmo cenário. Muitas vezes esse RH de uma empresa que é menor, ele acaba, às vezes, se sentindo invisível, ele sente que, tipo, isso tudo que vocês estão falando, meninas, não é a minha realidade, a minha realidade é bem diferente, só tem eu aqui no RH, lido direto com o dono da empresa, é uma empresa familiar, é uma empresa que eu não tenho essas oportunidades de ter tanto investimento, de ter tantas ações e tal, mas às vezes você pode estar se perguntando como que eu posso fazer para começar a tornar mais estratégico e entregar um pouco mais de valor, mudar essa visão de que RH é custo. Isso que a Regi trouxe sobre os indicadores é uma grande chance de você começar a fazer, porque indiferente do tamanho da empresa, você começar a olhar para esses números e trazer esses resultados, trazer essa evolução, apresentar para os líderes, para as lideranças da empresa, vai fazer com que você comece a mostrar o valor do RH. E aí vai parar de ser aquele feeling, motivação e felicidade, e vai começar de tipo, opa, olha só, os teus liderados, eles não estão felizes, tem algumas coisas acontecendo aqui que os indicadores ficaram baixos, a produtividade aqui caiu, o desempenho está caindo, o que a gente vai fazer como RH ou como liderança, né? Como que o RH pode apoiar a liderança para mudar esse cenário. E aí depois no próximo você tem um comparativo, uma próxima avaliação de desempenho, ou um próximo indicador, você tem um comparativo do quanto evoluiu e quais essas ações que você fez, é uma forma de você começar a mostrar mais esse valor e começar a mudar essa mentalidade do RH. Não sei se faz sentido, Regi, pra ti. Sim, faz bastante sentido. E aí até para trazer um pouco para a consciência das pessoas, assim, também, de que o RH não tira as coisas da cabeça dele, né? Ai, não, sim, tá fazendo isso porque a Regi acha que é o melhor, porque a Regi acha que é o certo. Não, é porque, primeiro, a gente busca conhecimento fora, né? Conhecimento teórico para conseguir trazer e aplicar e colocar em prática, mas também porque a partir do momento que a gente tem esses números, a gente tem esses indicadores, a gente consegue ser mais assertivo nas ações que a gente vai construir. Então, não é que a Regi tá fazendo uma conversa com as pessoas sobre etiqueta no ambiente de trabalho porque ela acha que é pertinente. Não, a Regi está fazendo esse movimento porque as pessoas trouxeram algumas dores de comportamentos no ambiente de trabalho, dores de organização entre as pessoas que impactavam o clima, que impactavam o dia a dia daquelas pessoas. Então, assim, esses números, né, fazem com que a gente consiga se mostrar para a empresa como um RH, uma área que
consegue gerar números, consegue gerar impacto nas pessoas e também faz com que a gente seja assertivo naquilo que a gente cria. Então, as ações, elas precisam ser pensadas a partir disso, não só a partir da criatividade, não só a partir do que a cultura da empresa prevê, mas a partir daquilo que vem do sentimento da vivência do dia a dia das pessoas. Então, se as pessoas estão sentindo dores e estão com um problema no clima, na convivência, no dia a dia, e isso aparece numa pesquisa de NPS, por exemplo, a gente consegue criar planos de ação junto com as lideranças, junto com as pessoas, para que esse contexto mude, para que essa realidade mude, para que a gente consiga gerar impacto positivo. Então, é muito importante ter o número para essa tomada de decisão. E aí, tirar esse estereótipo, né, ou tirar essa ideia de que o RH faz o famoso, né, fonte e vozes da cabeça do RH. E não é assim. Hoje, pelo menos é a minha realidade, é a realidade que a Bru vive também. Criamos dados, criamos base de informação, criamos base de dados para analisar e poder realmente ser estratégico nas ações que a gente vai implementando, né, Bru? Não sei se tu tem algo que tu queira compartilhar nesse sentido também? Sim, eu já trabalhei numa oportunidade anterior há um tempo, assim, bastante tempo atrás, em que a gente até tinha os dados e a gente olhava, mas a gente não falava pra ninguém. E aí tu falou uma frase ali que me remeteu a isso, que tu falou, o RH mostrar, né, os indicadores, mostrar como é que tá a saúde das pessoas, né, no sentido não de saúde de saudável, mas no sentido de saúde, de gestão de pessoas da empresa, né? E é isso, às vezes também não adianta a gente só ter esses números, só fazer essas ações, mas a gente também não mostrar, porque aí a gente vai continuar não mudando essa imagem e não vai continuar as pessoas, se é uma empresa que as pessoas não veem muito valor no RH, vai continuar não sendo visto, porque você não está mostrando. É importante também você mostrar o trabalho do RH de forma estratégica, para que as pessoas conheçam, entendam, até o que a gente falou, remete ao que a gente falou lá no começo sobre papéis. Quando você começa a mostrar o trabalho do RH, você começa também as pessoas entenderem quais são os seus papéis dentro da organização, quando está muito misturado, e entender, olha só, eu consigo contribuir para o resultado que está lá das pessoas. Ou olha o impacto da ação que eu estou fazendo aqui como colaborador, lá no engajamento do outro time. Então, você começa a entender um pouco melhor essas relações dentro da empresa, mas principalmente você começa também a mostrar de forma assertiva e entregar esse resultado e sair de uma área que é ali custo, que é uma despesa, para uma área que realmente é investimento, uma área estratégica, uma área que vai ser usada, que vai ser ouvida, que vai ter voz para conseguir melhorar como um todo o desenvolvimento organizacional da empresa, né? Não só das pessoas, mas da organização como um todo. E tu trouxe uma coisa para que me fez pensar, o quanto a gente, quanto RH, precisa também se policiar para entender o que realmente faz parte do bastidor de RH, em que não faz sentido algum compartilhar com as pessoas, né? Mas, até porque tem muita informação sigilosa que a gente trata, então a gente precisa encontrar esse equilíbrio de o que realmente faz parte do bastidor, que não é cabível a gente compartilhar, mas o que realmente a gente precisa colocar para fora da área, fazer com que todo mundo conheça, todo mundo entenda, né? Porque às vezes as empresas, Regi, mas na minha empresa tem pesquisa de NPS, mas eles nunca fazem nada com informação. E às vezes é só por falha de como está sendo comunicado. Porque às vezes não está sendo comunicado, na verdade. Então, você colocou lá na tua pesquisa de NPS que faltava comunicação interna de saber os números da empresa, de saber ter updates de como as áreas estão, mas a empresa passou a implementar 2-3 meses depois reuniões mensais. E nessas reuniões mensais são debatidos esses temas. Só que se o RH não fala que essa ação surgiu por um feedback de algum colaborador de que tinha essa expectativa, de que entendia como uma ação importante, a pessoa vai achar que ela não foi ouvida, né? E a gente, quanto RH, às vezes perde a oportunidade de fazer essa conexão para as pessoas, para que elas entendam que, poxa, ela levantou a mão lá de uma dor que ela estava sentindo, o RH ouviu, percebeu, criou um plano de ação e começou a executar. Então a gente precisa fazer essas amarras para que a gente tenha credibilidade quanto área dentro da empresa. Porque por vezes a gente está fazendo, né? E aí a gente reclama às vezes, poxa, estamos fazendo e ninguém vê.
Mas será que a gente está comunicando o que a gente está fazendo? Né? Às vezes falta do nosso papel nesse sentido. Deixar claro para todo mundo também que tem ações que estão sendo criadas e colocadas em prática justamente pelo feedback que é trazido dos colaboradores, né? Então, eu acho que tem a nossa responsabilidade nesse sentido, assim, também, né? Sim. Isso que tu falou da reunião, Regi, me lembrou uma situação que eu achei muito engraçada, que eu já vivenciei, em que uma pessoa, a gente recebeu feedbacks, né? Que não tinha tanta comunicação, não tinha tanta clareza de comunicação, a gente aplicou começaram a fazer rituais de reuniões com as equipes, enfim. E aí as pessoas, eu ouvi uma vez um comentário das pessoas, tipo, ai, que saco ter que ir pra essa reunião. Tipo, mas gente, vocês não tinham sinalizado que vocês queriam ter mais clareza de como é que estavam as coisas, de como é que estava a saúde financeira da empresa, né, de coisas estratégicas. E aí a gente implementou uma reunião e as pessoas, tipo, ai, que saco, tenho que ir numa reunião. Então também tem isso, não sei se tu já passou por isso, mas às vezes também o que acaba acontecendo é as pessoas, elas acabam... O RH faz as ações, mas se ele não comunica, não fica claro porque aquela ação nova tá sendo realizada. E as pessoas, às vezes, parece que elas esquecem, né? Que elas pediram algo e que tinham essa expectativa. E aí, quando vem, às vezes, não é exatamente como ela queria. E aí, elas têm essa lesão. Ela achava que talvez fosse uma conversa individual com essa pessoa para dizer quais são os números, enfim, de como é que tá a questão da empresa. Mas, como é geral, ela não entendeu aquilo como uma ação do que ela reclamou e, inclusive, acha ruim ter que perder uma hora numa reunião. E, assim, eu acho que as situações, elas são infinitas, né, no que a gente vive nesse sentido. E sim, muito conectado, porque vem a partir de uma expectativa, né? Então, quando eu reclamo de alguma coisa, eu reclamo tendo uma expectativa de como eu espero que aquilo seja resolvido. E se não é resolvido daquela forma, ai, não tá bom, né? Então, a gente vivencia muito disso, dá pra dar muita risada nos bastidores também, né? A gente tenta se controlar. Mas eu acho que aqui volta o ponto, né? De entender das responsabilidades compartilhadas. Então, poxa, era uma dor, foi levantado como uma necessidade, foi criado um plano de ação, foi colocado em prática, então faz parte da responsabilidade das pessoas participarem desses eventos, participarem dessas ações, fazerem acontecer, ou então trazerem um feedback no sentido de, acredito que se fizer sentido para a empresa, porque a gente não pode esquecer que por trás de tudo isso existe uma empresa que precisa também gerar resultado, fazer um ajuste desta forma, pontuar ou trazer em um outro modelo, mas não sentar na reclamação, né? Eu acho que pra mim é isso que mais pega, assim, quando as pessoas sentam na reclamação e não reconhecem os movimentos também feitos, seja pelo RH e o RH fazendo com o aval e a viabilidade da empresa também, né? Eu acho que entra na expectativa do sempre esperar mais, né? Exatamente. Então, por exemplo, foi feito 2 ações, então agora posso reclamar de tudo e tudo vai ser resolvido. Não, mas às vezes não faz sentido para a empresa, aquela decisão, aquela ação, às vezes não tem orçamento, então você fica nessa expectativa, né? Acho que até o que entra de acordo até com o nome do episódio de hoje, né? O que a RH não te conta, é que na verdade nem tudo se fosse um resumo, né? Que nem tudo é responsabilidade do RH. Se a gente dividir bem os papéis, a gente vai entender que nem tudo é responsabilidade, cada um tem a sua contribuição. Acho que também é legal, o que a RH não te conta é que o RH às vezes passou muito trabalho para fazer aquelas ações e você às vezes acaba diminuindo e aquilo dói na RH que tá ouvindo ali no corredor, às vezes passando. E às vezes se também as pessoas não valorizam essas ações, não valorizam isso, também acaba desmotivando o próprio RH, porque o RH também é gente, a gente também se frustra quando tem alguma coisa que também não atende às nossas expectativas. Então, vocês têm uma expectativa de fazer uma ação, a gente tem uma expectativa de fazer ação e a gente não atende essa expectativa, a gente também fica um pouco chateado. E claro, a gente pensa em formas de como vai fazer melhor para os próximos, enfim, mas acho que é legal também trazer esse ponto de que quando a gente fala o RH não te conta, eu acho que é um pouco disso, assim, a gente às vezes blinda muito de tipo, a gente não vai falar que a gente ficou frustrado e que ninguém gostou da ação, a gente vai tentar melhorar pro próximo, mas a gente não vai dizer pra vocês, olha, erramos, ou olha, não foi legal, ou vocês fizeram tantos comentários que não foi legal que a gente se desanimou e a gente não vai fazer mais nada. Ou a gente pensa isso às vezes, mas a gente volta e pensa no outro dia, tipo, não, como que a gente vai melhorar essa situação e vai resolver, né? Eu acho que é no sentido de o que o RH não te conta
das nossas frustrações também, né? De quantas vezes a gente só não chorou porque não deu tempo. Ou de quantas vezes a gente chegou em casa e chorou muito. Porque a gente também se frustra. A RH também é a gente também sofre. Assim, como se qualquer pessoa recebe um feedback negativo, vai ficar querendo entender um pouco mais daquilo, lidando com aquele sentimento, com aquela frustração, acontece com a gente também. Só que a gente não pode contar, a gente precisa guardar dentro da gente pra realmente não impactar negativamente as pessoas, porque a gente entende que o RH como uma área de apoio e, consequentemente, uma área que fica em muita evidência, a gente sempre está sendo acompanhado e olhado pelas pessoas. E talvez esse seja um dos erros que a gente, enquanto RH, tem vivido até aqui, né? De sempre querer se mostrar como um super-herói, né? Uma super-heroína, de que a gente não sofre, de que a gente não tem as nossas dificuldades. Talvez esse tenha sido o nosso grande erro até aqui. E por isso que existe esse olhar das pessoas de que o RH não é gente. E a gente tá vindo, e a gente vem com esse podcast justamente pra trazer esse outro olhar, pra trazer o outro lado da moeda, pra mostrar que sim, a gente chora, a gente fica com raiva, a gente, por vezes, tem vontade de, né, grudar no pescoço do coleguinha, mas a gente tem maturidade e inteligência emocional pra lidar com isso, pra administrar esses sentimentos ruins. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha eles, porque somos seres humanos, somos gente como qualquer outra gente, né? Então eu entendo que é importante trazer isso aos olhos de todo mundo. Falando que o RH também é gente como a gente, vocês já pararam pra pensar em todas as vezes que vocês recebem, chegam na empresa, tem ali um mimo, tem uma surpresa, vocês são surpreendidos por algo na empresa, que isso nunca é uma expectativa, nunca é uma surpresa pro RH, porque na verdade foi o RH que fez. Então, enquanto vocês têm 5, 6 momentos de surpresa, às vezes ele num semestre, o RH na verdade ele não tem nenhum. Com essa pergunta, essa reflexão que eu deixo aqui pra vocês, acho que a gente vai encerrando esse podcast até pra ele não ficar muito longo, mas quero aproveitar para convidar vocês para seguir a gente nas nossas redes sociais, lembrando que é @RH também é gente, o também é abreviado, TBM é gente. Também convidar vocês para já ativar as notificações, caso não tenha ativado ainda, que no próximo semana a gente vai ter um novo episódio, né? A gente está fazendo os episódios semanais. E é isso. Obrigada, gente, por nos acompanharem até aqui. E deixem seus comentários, dúvidas, sugestões, que talvez a gente possa trazer um episódio aí só com as perguntas ou dúvidas e situações que vocês vivenciaram, pra gente poder dar voz, sofrer junto e dar voz a vocês também. Obrigada! Tchau, tchau, gente como a gente!